Boa noite, os irmãos que eu não pude cumprimentar. Hoje nós não vamos ter um momento da Igreja Sofredora da forma, não é como nós temos feito nos outros cultos, mas eu gostaria que nós, de qualquer forma, tivéssemos um momento de oração, nos lembrando dos nossos irmãos. Nesse momento estão em lugares que não têm a liberdade que nós temos de cultuar, de transmitirmos até os nossos cultos online. Em alguns cultos, nesses países, são transmitidos de forma clandestina, exatamente para poder alcançar as pessoas que não podem ter acesso à palavra de Deus. Mas vivemos num país onde essa liberdade é real, ainda, não sei por quanto tempo, né? Mas vamos aproveitar a liberdade que temos para nos lembrar dos que estão presos. Essa é a recomendação lá do oráculo de Deus. Lembrai-vos dos presos, né? Como se presos estivessem com eles. Esses presos não são presos que estão presos porque roubaram, porque mataram, são presos por causa da fé. O escritor sagrado estava se referindo aos presos que estavam presos por causa da fé, né? Os outros presos nós temos que ir para evangelizar, mas não é lembrar dele como se estivéssemos com eles presos, porque nós não fizemos o que eles fizeram. Agora, os nossos irmãos que estão presos, né, por causa da fé, sim, fizeram o que nós fazemos. E por isso, nós temos que nos lembrar como se estivéssemos também com eles presos. Então, nesse momento, vamos inclinar as nossas cabeças, também aproveitar alguns instantes e os irmãos orem pela Igreja Sofredora, pelos irmãos em Cristo que estão nos países, há mais de 60 países do mundo, onde não há liberdade de culto, né? E vamos lembrar, temos a Índia, temos o Irã, onde temos pelo menos 50 pastores presos. Temos situações difíceis na Índia, né? A Índia é um lugar onde há liberdade, em outros lugares não há liberdade. O Paquistão, que agora proibiu que se use no celular o nome Jesus. Ninguém pode mandar mensagens dizendo Jesus te abençoe, Jesus é o Salvador. Torpedo, essas coisas que se mandam para o celular, no Paquistão é proibido. Não pode se mencionar Jesus, não pode falar. Senhor, quando os nossos corações e nossas mentes se reportam àqueles que, comungando da mesma fé, praticando, Senhor, a fé que cremos, não tem a liberdade que temos, nesse momento nós pedimos por eles. Que sejam, Senhor, animados, fortalecidos, confortados, consolados pelo Teu Santo Espírito. Tu sabes o que o Teu povo passa nesses lugares. E não permita, Senhor, que possamos ficar indiferentes às lutas, às dificuldades deles. Ajuda-nos a ter um coração voltado às necessidades dos nossos irmãos e visite-os com o Teu Santo Espírito, dando a eles ânimo, vontade de continuar, ó Deus, na proclamação da mensagem do Evangelho. Nós oramos, e lembrando agora do pastor Miguel Zuger, daquele pedido de oração que ele fez por um recém-convertido que está preso, porque descobriram que ele aceitou Jesus. Tenha misericórdia dos teus servos e ajuda também ao pastor a ter sabedoria a trabalhar nesses momentos. Enfim, nós colocamos a Igreja Sofredora nas tuas mãos, porque queremos sofrer com ela também nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos perguntam sobre a minha mãe. Minha mãe continua na UTI, a situação dela não está boa, né? Não tem apresentado muitas melhoras, mas também o quadro, não dizer que piorou, não estabilizou. Cremos que os danos não foram poucos, mas vamos continuar aguardando, né, a vontade de Deus, a soberania de Deus, e agradecendo a Deus pelos recursos que Ele nos tem dado, pelo conforto, e também pedindo que o Senhor continue, né, a agir sobre os médicos, enfim, que a soberana vontade de Deus possa se cumprir, porque é o que nós realmente desejamos. Vamos voltar hoje, irmãos, então, ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 11. Vamos lá para o versículo 28. Vamos ler do 28 até o 32. Lembrando aos irmãos que na próxima semana nós não temos o culto da quarta-feira, chamada quarta-feira de cinzas, não é? Os irmãos não precisam vir na igreja por cinzas.
No boletim de domingo, o pastor explicou essa questão das cinzas e quaresma, né? E qual é a nossa posição em relação a isso. Então, normalmente fazemos o culto na quinta-feira. O pastor não vai estar também, mas vai deixar alguém aí na direção do culto da quinta-feira, não é? Os irmãos na quinta-feira poderão vir. Não haverá o estudo, portanto, mas haverá a nossa reunião de oração. Romanos 11, de 28 ao 32. Vou ler devagar por causa da minha versão, para que a gente possa, então, assimilar e depois fazermos o comentário. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com nós todos, ou todos nós. Paulo, que por um bom tempo vem usando a sua carta à igreja ou às igrejas dos romanos para mostrar os equívocos da nação de Israel em relação à lei, em relação aos planos de Deus. E como temos explicado, a preocupação de Paulo tem a ver com o fato de que a comunidade cristã em Roma era formada em grande parte por judeus que eram questionados pelos seus patrícios acerca de terem abandonado a religião judaica, abandonando-a e trocando-a pelo cristianismo, que para os judeus era uma seita louca, pois considerava como Messias alguém que fora condenado como um blasfemador, e condenado pelo mais egrégio, pelo mais importante dos tribunais judaicos, que era o Sinédrio, cujas decisões eram inteiramente respeitadas, tidas em grande consideração, pois esse tribunal julgou Jesus de Nazaré como um louco, como um blasfemador, como um visionário inconsequente, ameaça ao Estado romano, daí terem feito aquele trabalho e convencer as autoridades romanas de crucificá-lo, porque só os romanos podiam matar alguém, tinha autoridade de matar alguém por causa de um crime qualquer. Pois esse tribunal está sendo questionado por esses judeus que se convertem. Não dá, irmãos, com as palavras, para nós explicarmos a situação daqueles judeus que naqueles dias se tornavam cristãos. Não imaginem você estar num contexto onde alguém que é considerado inimigo da sua fé, que é considerado um blasfemador, alguém que na verdade estava a serviço de Beelzebu, a serviço do diabo, né? Segundo o conceito deles, e você agora tem essa pessoa como sendo aquele personagem que todos sonhavam, que todos aguardavam, que todos esperavam, que era o Messias. Então Paulo está preocupado com os judeus de Roma, porque sem dúvida a maior parte da igreja, se não a maior parte, a metade dos cristãos de Roma era de origem judaica. E eles eram questionados pelos judeus não cristãos, que eram muito importantes em Roma, tinha uma comunidade muito grande, relativamente influente, apesar de terem sido ameaçados de expulsão 3 ou 4 anos antes dessa carta de Paulo chegar lá. Eles foram expulsos por ordem do imperador Cláudio, mas essa expulsão nunca funcionou, ficou só para inglês ver, né? Conforme se diz, o fato é que os judeus tinham muita influência e eles viviam acossando aquelas pessoas que, judias, se declaravam cristãs, como fazem até hoje, né? Há um amor muito grande, e a gente entende isso dos evangélicos, especialmente dos evangélicos, pelo Estado de Israel, pelos judeus. A gente precisa colocar isso no seu devido lugar, porque acabamos cometendo injustiças e errando, né? O povo hebreu é um povo especial, é um milagre, como eu tenho dito, né? Um dos maiores milagres dos dias atuais é a existência do povo de Israel, que é o povo mais antigo que ainda existe. Outros mais antigos desapareceram.
Nenhum povo passou por tanta opressão, por tanta perseguição, por tanta matança como eles, mas eles estão aí, né? E isso é uma evidência óbvia de que a mão de Deus trabalha na história de Israel. Mas não trabalha no sentido de manter o povo de Israel como sendo o povo de Deus. O povo de Deus hoje é a igreja. O Israel de Deus hoje é a igreja. Existe uma aliança que Deus fez com Israel, existe um carinho todo especial com o judeu por causa dos patriarcas, Paulo fala nisso aí, mas a gente precisa colocar essas coisas nos seus devidos lugares, não é isso? O nosso amor por Israel não pode ser maior do que o amor pelos árabes, mas também não podemos desprezar Israel. Não podemos desprezar os judeus, não é? Como muitos cristãos fazem, alegando, foram eles que mataram Jesus. Quem matou Jesus fomos nós todos, toda a humanidade, não é? Isso também não. Paulo tem essa preocupação clara, não é? E, sem dúvida, ele escreve o que escreveu também preocupado com isso. Então, o que nós percebemos é que os judeus deixam de ser o alvo número 1 da carta dele aos romanos. A gente vai acompanhando isso e percebe que esses judeus é o público-alvo número 1, mas de repente eles vão deixar de ser esse público-alvo, que passa a ser então os não-judeus. Os não-judeus, ou como os judeus chamavam, os gentios, passam a ser agora, pelo menos em boa parte da epístola, a partir do capítulo 11, o alvo principal de Paulo, porque eles precisavam entender a situação dos judeus nos planos de Deus. Como dissemos no estudo passado, é bem possível que entre os gentios ou os não-judeus cristãos já começasse a haver essa ideia que depois vai tomar especialmente o catolicismo, tanto ocidental como oriental, e aí se criar os pogromos contra os judeus, aquela perseguição imensa contra os judeus. Então talvez já tivesse começando na mente de alguns judeus não cristãos a ideia de que, já que Israel como nação rejeitou Jesus Cristo como Messias e trabalhou para a sua crucificação, que a nação de Israel estava amaldiçoada, e amaldiçoada de forma irreversível. E até hoje, para se justificar da parte dos que se dizem cristãos, a matança de judeus, a prisão de judeus levados para a Inquisição espanhola, a pior que existiu em toda a história, matou mais judeus do que qualquer outra coisa, mais judeus do que hereges, mais judeus do que pessoas cristãs que erravam. A questão maior deles eram com os judeus, foram os que mais sofreram nas mãos da Inquisição espanhola, e a justificação era essa: eles mataram Jesus. E eles disseram, a liderança judaica disse isso, né? Que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e o dos nossos filhos. Eles trouxeram para eles uma maldição, mas não tinham que ser os cristãos os executores dessa maldição, porque esse não é o nosso papel. O nosso Salvador nos ensinou a abençoar, o nosso Salvador nos diz para amar os que perseguem, nunca amaldiçoar, abençoar. Então não seríamos nós, não temos o direito de nos levantar contra os judeus para puni-los porque eles rejeitaram Jesus Cristo. A punição vem de Deus e Deus usaria, não é, os outros meios para fazer isso, não a chamada igreja cristã, o que criou uma situação muito difícil e fechou a porta, e tem fechado a porta através da história para o povo judeu. Mas Paulo está, ao que parece, preocupado, porque essa ideia parece que já começa a trabalhar algumas mentes dentro daquele cristianismo que está dando os seus primeiros passos. E aí é que Paulo, falando do endurecimento do povo de Israel, ele precisa dizer que esse endurecimento não seria para sempre, e que a restauração da nação de Israel em termos espirituais era uma realidade sem a qual o cristianismo estaria incompleto. Se não houver a restauração de Israel, e depois temos que entender bem que tipo de restauração é essa, o cristianismo estará incompleto. Porque o cristianismo nasce à luz de uma promessa que foi feita àquele que dá origem à nação de Israel, a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? E era a descendência de Abraão, os hebreus, os judeus, queria trazer essa bênção para nós. Então não há como queremos viver também de forma completa, termos um cristianismo com seu significado completo, se os judeus estiverem alijados, afastados
da possibilidade de fazerem parte também, então, desse novo povo de Deus, desse povo de Deus agora eterno, né, que é o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, conforme Pedro diz lá. Então o apóstolo aos gentios, ele faz um arrazoado de pensamentos, e vamos admitir, difíceis de serem compreendidos, e não há novidade nenhuma. Os irmãos se lembram, ou devem saber, ou os que não sabem vão saber, que o apóstolo Pedro, quando ele escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3:15, ele diz assim: o nosso irmão Paulo tem em suas cartas algumas coisas difíceis de entender. O próprio Pedro, acho que Pedro tinha lido a epístola aos Romanos, porque tem umas coisas ali em Romano complicadas, né? Então Pedro diz, ele tem umas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem, né? Se já está difícil de entender, aí é fácil para aqueles que querem levar as coisas para outros lados. Nesse caso da carta aos Romanos, irmãos, o arrazoado difícil, nós encontramos no fato de que Paulo afirma que o endurecimento da nação judaica foi um ato de Deus. Ele diz que Deus endureceu o coração dos judeus por nossa causa, mas ao mesmo tempo ele chama os judeus à responsabilidade por esse endurecimento. E ainda mais, ele afirma então que esse endurecimento tinha um propósito, mas ele avisa que quando esse propósito for alcançado, o endurecimento de Israel seria mudado. E para explicar isso, Paulo outra vez faz um contraste. Ele chamou o povo judeu de inimigo em relação ao Evangelho. Se você é inimigo do Evangelho, você é inimigo de Deus. Então ele chama o povo judeu de inimigo em relação ao Evangelho, consequentemente, de inimigo de Deus. Inimigo em relação ao Evangelho, porque os não-judeus que estavam aceitando esse Evangelho, apesar de gentios, estavam se tornando em pessoas privilegiadas. Os não-judeus, por causa do Evangelho, estavam agora assumindo os privilégios que eram restritos ao povo de Israel. E para destacar essa inimizade, Paulo vai usar um termo grego interessante, exteroi, que é traduzido em nossa língua, que pode ser traduzido como foi, em nossa língua como inimizade, como inimigos, mas que tem um sentido interessante, porque essa palavra grega, ela significa, pode significar ser hostil a alguém, ser hostil a alguma coisa, odiar alguém, ou odiar alguma coisa, mas ao mesmo tempo ela tem a resposta, porque ela significa ser odiado por alguém ou por alguma coisa, ser hostilizado por alguém ou ser hostilizado por alguma coisa. E é o que tudo indica, Paulo usou a palavra de propósito exatamente para poder fazer essa mão e contramão. Isto é, os judeus se tornaram inimigos do evangelho que salva os não-judeus. Por quê? Porque a mensagem do evangelho se tornou inimiga deles. E o raciocínio é óbvio. Em relação à mensagem do evangelho, o que se tem é, ou se recebe a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo, ou se está perdido, ou se está perdida. E à luz dessa mensagem do evangelho, os judeus se tornavam inimigos. Inimigos dessa mensagem, e ao rejeitá-la, inimigos de Deus. Porque ou aceitavam o Messias, que eles rejeitaram, como Senhor e Salvador, ou estavam perdidos. Mas aí Paulo entra com o contraste, porque se a mensagem do evangelho torna a nação de Israel inimiga, ele lembra que quanto à eleição, os judeus ainda são amados, por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a oliveira, que é a árvore que é símbolo de Israel até hoje, né? A oliveira cujas raízes são a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e essa graça e misericórdia tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Essa oliveira cujas raízes são a graça e misericórdia de Deus, essa árvore, ela tinha a sua seiva estabelecida nos patriarcas.
aos quais Deus fez a promessa da glória de Israel, pois Deus chamara Israel para isso. E por isso é que porque Deus fizera essa promessa aos patriarcas, é que essa promessa, que é uma dádiva, não pode ser cancelada. É o que Paulo lembrou. E aí Paulo vai entrar com essa argumentação. Assim como vocês, está falando aos não-judeus, assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, porque os judeus foram desobedientes e nós herdamos então os privilégios deles. Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora a misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Inverteu-se. Se os gentios foram abençoados por Deus por causa da rebeldia judaica, a misericórdia de Deus os alcançou por causa da rebeldia deles, agora a misericórdia de Deus por nossa causa vai alcançá-los. E aí o texto diz que Deus coloca todos sob a desobediência para poder exercer a misericórdia para com todos. Não há dificuldades, irmãos, no entendermos e aceitar o fato de que nós, não judeus, éramos desobedientes a Deus e fomos alcançados pela misericórdia de Deus. No primeiro capítulo dessa carta aos Romanos, Paulo falou da falência da humanidade em relação a Deus, uma falência para a qual não havia desculpas e que só podia mesmo ser explicada à luz da desobediência da humanidade aos parâmetros divinos. Isso não é difícil entender. A dificuldade, no entanto, é entender que nós recebemos a misericórdia de Deus graças à desobediência dos judeus. Por que a dificuldade? Porque quando em Abraão foi feita a promessa por Deus de que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência dele, Abraão, não foi dito que a bênção a todas as famílias da terra dependeria da desobediência do povo de Israel. Não é isso que fica entendido lá, ao contrário, né? A ideia que passa para nós é uma outra ideia. Mas Paulo está dizendo isso. E isso é difícil de entender. Mas o que pode nos ajudar a compreender talvez melhor essa questão é a palavra misericórdia, que Paulo usou aqui. É a palavra grega eleos. E ela quer dizer um extremo sentimento de amor. No caso, um extremo sentimento de amor por parte de Deus, porque a misericórdia é realmente isso, um extremo sentimento de amor. A palavra misericórdia em nosso idioma, às vezes, perde esse sentido de um extremo sentimento de amor. O telefone está tocando, esqueci de desligar. É minha irmã, depois eu falo com ela. Quando alguém pede ao assassino para que poupe a sua vida e diz, por misericórdia, não me mate, nesse caso, irmãos, a palavra misericórdia não pode ter o seu sentido real, que é o sentido de um amor extremo. Porque o bandido até pode poupar a vida de alguém, mas não vai poupar por amor. Quando muito, um bandido poupa a vida de alguém por pena. Mas pena não é amor. Ter pena não é amar. Então a misericórdia de Deus, isto é, o extremo amor de Deus por nós, usou a rebeldia judaica para que a bênção prometida por meio de Abraão a todas as famílias da terra atingisse o ápice, o máximo, porque além de sermos salvos pelo Messias dos judeus, Deus nos fez seu Israel eterno. A ideia de Paulo é que se Deus sancionou a desobediência do povo de Israel, que escolheu desobedecer, é preciso entender isso. Não é que Deus forçou Israel a desobedecer. Israel estava desobedecendo. Israel estava em estado de rebeldia. Israel estava em estado de desobediência e Deus sanciona. Deus confirma esse tipo de atitude, como fez lá com o faraó.
Por isso o texto bíblico diz, e Deus endurecia o coração de Faraó. Por quê? Porque o Faraó já tinha um coração duro. E Deus então sanciona aquela situação para que ele possa executar o seu juízo sobre o Egito. E Paulo trabalha exatamente esta ideia. Deus vai sancionar a rebeldia judaica, a desobediência judaica, mas Deus faz isso para que nós, os não-judeus, alcançássemos o que estava reservado para Israel em sua plenitude. E o que é que estava reservado? O ser a nação santa, o ser o povo escolhido de Deus, o ser o sacerdócio real, conforme explicou na sua epístola o apóstolo Pedro. Então a ideia, segundo os segmentos da teologia, é que Deus tinha duas atitudes a tomar diante da desobediência de Israel aos seus propósitos e ao sentido da lei. Porque qual era o sentido da lei? Jogar Israel nos braços da graça de Deus, porque a lei veio para dizer que nós pecamos e não temos perdão para nós, não há saída para nós. A lei, por isso a Bíblia chama a lei de a letra que mata, não é? Por isso Paulo chama os 10 mandamentos do ministério da morte. É a palavra de Deus, mas é o ministério da morte, porque pelos 10 mandamentos eu estou perdido. Pelos 10 mandamentos eu estou perdido. E a intenção de Deus sempre foi essa: vocês têm que perceber que vocês não vão obedecer a minha lei, mas ao perceberem isso, eu estou de braços abertos para lhes dar a minha graça, para que vocês vivam a minha graça. Por isso que aqueles que entendiam isso, e houve gente no Antigo Testamento que entendeu isso, eles podiam dizer, ó Senhor, como eu amo a tua lei, porque eles entendiam que essa lei empurrava-os para a graça de Deus. Mas a maior parte da nação de Israel entendia a lei de outra forma. Temos que cumpri-la, temos que obedecê-la. Aí inventavam umas regras do que já havia nos 10 mandamentos, muito mais, como era o caso das leis sobre o sábado, e camuflavam as coisas, né? Armavam situações para poder dizer que obedeceram à lei. Era o caso, por exemplo, do pecado não voluntário. Eu estava lendo um arrazoado de teologia judaica, onde o teólogo judeu mostra que, na verdade, o pecado de Davi não foi voluntário. O pecado de Davi foi involuntário. E ele consegue pegar ali e vai dando umas argumentações que, ao nosso ver, é complicado. Mas o que se percebe é que o povo de Israel trabalhava nisso. Deus não queria perdoar o pecado voluntário. O involuntário, você tinha lá os animaizinhos para sacrificar. Então havia meios dentro da teologia, das regras da lei judaica, para você conseguir fazer um pecado que era obviamente voluntário, transformá-lo em involuntário. Então isso não agradava a Deus, era isso que aborrecia a Deus. Daí Deus dizia lá pelo profeta, diga a eles que eu detesto a cerimônia deles, eu não tenho prazer nenhum no culto deles, né? Porque isso tudo é só um teatro. Eles não conseguiam alcançar o que Deus queria. E veja bem, então a atitude de Deus era essa: ou Deus alterava essa situação de desobediência, porque, como eu disse, o povo estava em estado de desobediência, em estado de rebeldia, por livre e espontânea vontade, não porque Deus obrigou, mas Deus poderia, alterar esse estado. Como? Está lá escrito em Ezequiel 11:19, quando Deus faz uma promessa ao povo de Israel, por meio de Ezequiel, dizendo que daria a Israel um coração não dividido, e poria um novo espírito dentro deles, retirando deles o coração de pedra, e lhes dando um coração de carne. Uma interferência de Deus em meio ao estado de pecado. Então Deus alteraria, seria a opção 1, Deus alteraria essa situação de desobediência, fazendo com que essa promessa de um novo espírito, do coração de pedra transformado em coração de carne, Deus faria com que essa promessa se realizasse com a chegada de Jesus Cristo como Deus feito um filho. E o que resultaria disso? Resultaria que os judeus, na sua maioria, estaria recebendo Jesus de Nazaré como Messias, de modo que João não precisaria escrever o que escreveu no prólogo do seu evangelho: veio para o que era seu, mas os seus não receberam, porque os seus, na maioria, estaria recebendo Jesus. E nesse caso, a morte de Jesus na cruz
Ele teria que morrer na cruz. Mas a morte de Jesus na cruz seria responsabilidade exclusiva dos romanos, ou mesmo de uma casta judaica, como a casta que forçou a crucificação, mas que não receberia o apoio da nação de Israel, como a crucificação de Jesus recebeu. Crucifica-o, crucifica-o. Não é? Nesse caso, nós, os não-judeus, seríamos alcançados, sim, com a mensagem da salvação trazida pelo Messias dos judeus. Mas nesse caso, o povo de Israel teria de estar numa situação totalmente privilegiada, pois continuaria sendo o povo de Deus original. E, na verdade, somente eles, os judeus, poderiam ser chamados de sacerdócio real. Mas com isso, queridos, com isso haveria uma enorme dificuldade para esse povo judeu entender que a salvação era, é e sempre será exclusivamente produto da misericórdia do extremo amor de Deus, que é a verdade da qual Deus não abre mão. Nós, os não-judeus, receberíamos essa salvação como misericórdia só de Deus? Não. Inevitavelmente teríamos que admitir que estaríamos sendo salvos também pela misericórdia dos judeus. Mas isso Deus não tolera. A misericórdia é só dele e de ninguém e nada mais. Então, se Deus tivesse optado pela essa opção 1, de ter interferido na situação de rebeldia e desobediência, ele teria poder, os judeus mudariam, receberiam o Messias, mas os próprios judeus não conseguiriam trabalhar essa ideia de uma salvação inteiramente pela graça. Afinal de contas, nós merecemos, não é? Nós somos os queridinhos de Deus, nós trabalhamos para obedecer os seus mandamentos, nós recebemos o Messias, entendemos que ele era o Messias, quase que dizendo para Deus, é a sua obrigação nos salvar. Mas Deus não tolera isso, não, de forma nenhuma. Daí Deus terá assumido então a atitude 2. Na atitude 2, Deus sancionou, Deus permitiu, Deus endossou a desobediência de Israel, para que Israel, como nação, no ápice dessa rebeldia, no ápice dessa desobediência, rejeitasse o Messias. E aí nós, os não-judeus, aceitamos o Messias, e ao aceitarmos estamos sendo abençoados em Abraão, mas agora dentro do mais amplo sentido da misericórdia de Deus, porque ao nos tornarmos Igreja de Jesus Cristo, nós nos tornamos agora no verdadeiro Israel de Deus, agora e para sempre. Era necessário que Deus tomasse essa atitude. E aí o Senhor Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Bem, pode ser que alguém diga, mas espera aí, pastor, isso não é justo, né? Deus sanciona a desobediência e isso tirou do povo até a chance do povo acertar o seu caminho, porque Deus não facilitou nada. Mas essa objeção, irmão, só pode partir de quem não entende que quando Deus sancionou a desobediência nacional do povo de Israel, em momento algum, ele privou aos judeus de particularmente aqueles que queriam de se encaixar nos seus planos de redenção. Tanto que em todas as épocas de rejeição nacional de Israel a Deus, sempre existiram os 7.000 que não dobravam os seus joelhos a Baal. O povo como um todo desobedecia. O povo como um todo rebelde. Um povo como um todo fora dos planos de Deus. Mas sempre no meio deles, 7.000 que não dobravam seus joelhos a Baal. Claro que é um número simbólico, não quer dizer exatamente 7.000, mas um grupo daqueles que 7 significa que está completo, daquele número completo, que é o número de Deus. Tanto que os primeiros cristãos foram judeus.
A primeira igreja cristã foi composta por judeus. Os primeiros missionários foram judeus. Os escritores das escrituras sagradas cristãs, com exceção de Lucas, foram judeus. Então está claro que Deus nunca tirou a oportunidade do indivíduo. Sanciona a obediência como nação, mas não tira o direito da pessoa como indivíduo seguir os seus caminhos. E esses que optaram por seguir o caminho de Deus foram extremamente abençoados. Eis aqui, irmãos, o remanescente de Israel. É esse remanescente do qual Paulo fala e que se tornam então nos primeiros da nação santa. Pedro disse que nós da igreja somos o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real. Mas quem foi primeiro nisso aqui? Os judeus. Porque foram eles primeiros a se converter. Então eles foram os primeiros a fazer parte do povo chamado, eles foram os primeiros a fazer parte da nação escolhida, eles foram primeiros a serem o sacerdócio real. Depois nós entramos e nos tornamos maioria, somos muito mais do que eles, mas eles começaram. Deus não perde, Deus não é derrotado nos seus propósitos. Era a forma de Deus cumprir tudo aquilo que Ele fez e prometeu acontecer por meio de Israel. Mas aí existe o Israel e o Israel de verdade. Os judeus que receberam Jesus Cristo como Messias nos tempos do ministério terreno de Jesus e nos primeiros dias da igreja, se encaixaram dentro de todo o sonho de Deus para com a nação de Israel. Só que Paulo quer deixar claro que se Deus assumiu sancionar a rebeldia de Israel como nação para que nós, os não-judeus, que aceitamos o Messias judeu, entendêssemos que estávamos sendo alvos da misericórdia exclusiva de Deus e não também da misericórdia dos judeus, Paulo quer deixar claro no que escreveu, que se por sua vez os judeus, que se nós fomos alvos dessa misericórdia, de qualquer forma, os judeus também são alvo dessa misericórdia. E que nós, como gentios, temos de crer que ao antigo Israel de Deus, que ao povo de Deus do passado, como nação, será dada a oportunidade de se juntar a nós, ao agora povo de Deus, também pela misericórdia exclusiva de Deus, e não por misericórdia nossa. Assim como Deus não optou pela opção 1, para que os judeus tivessem dificuldade de entender a total misericórdia de Deus, e para que nós, ao receber a misericórdia de Deus, também acabássemos tendo que admitir que houve misericórdia dos judeus para conosco, também essa misericórdia agora em direção ao povo de Israel não depende da nossa misericórdia. É uma misericórdia exclusiva de Deus, que será pela exclusiva compaixão de Deus, e que se cumprirá e que se fará cumprir então o que está escrito em Isaías 59, 20 e 21, que foi o texto que Paulo usa também, quando ele diz: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Então juntos, judeus e não judeus, somos aquele todo Israel que será salvo, que Paulo menciona aqui nessa epístola. Nós somos esse Israel, todo esse Israel, nós e os judeus, somos o Israel todo que será salvo. E aí, irmãos, esta não é, obviamente, uma questão numérica, não é uma questão aritmética, mas sim um plano de Deus, que por ser o plano de Deus anunciado aos patriarcas de Israel, há de se cumprir, há de se realizar, né? Por isso temos lembrado aos irmãos a nossa responsabilidade de orarmos pela paz de Jerusalém, de nos voltarmos, né, para a evangelização dos judeus com o evangelho que nós cremos. Os nossos irmãos dispensacionalistas dizem que os judeus vão ser salvos com a pregação do evangelho do reino quando se estiver na chamada grande tribulação. Não existe outro evangelho, irmãos, que não seja da graça.
O evangelho do reino é o evangelho da graça, apenas fazendo o reino acontecer. Não há dois evangelhos, o evangelho é um só. E os judeus precisam se converter ouvindo este evangelho que nós ouvimos e que nos levou a Jesus Cristo. E para que isso aconteça, eles precisam ouvir a pregação. Continuam rebeldes, na sua grande maioria, né? Os que são religiosos continuam dizendo que Jesus Cristo, esse Jesus de Nazaré que nós chamamos de Deus e Salvador, foi um visionário, meio louco, né? Sem juízo, tinha perdido o juízo, tal era o desejo dele de ser o Messias. Isso quando não dizem outras coisas piores. Os que não são religiosos não estão aí para nada disso, não acreditam em nada, né? E são pessoas difíceis de serem alcançadas, mas Deus tem feito a sua obra no meio deles. Nós temos em São Paulo 3 igrejas judaicas, só de judeus, né? Nós temos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns lugares da Europa, igrejas formadas só de judeus. Temos em Israel uma comunidade cristã relativamente pequena se nós compararmos com a população, mas que está crescendo, com muita dificuldade, mas está crescendo. E o que nós esperamos, sim, aí sim encaixando, né, essa palavra de Paulo, é que haverá um momento da história quando o Evangelho os alcançará de uma forma muito maior. Não creio que esse todo Israel será salvo, significa que toda a nação de Israel vai se converter. Eu acho muito difícil isso à luz, inclusive, como eu disse, daquele texto que está lá no Apocalipse, que fala que quando o Senhor aparecer, todas as tribos da terra se lamentarão, inclusive aqueles que o crucificaram. Está falando de uma situação de Israel ainda de incredulidade, quando o Senhor retornar. É por isso que se aplica isso, a esta salvação de todos os judeus, ao Israel de Deus, que são eles, os que aceitarem a Jesus Cristo, junto a nós, a igreja de Jesus. Mas creio sim que haverá um movimento maior, não é? em direção a Jesus Cristo. Eu creio que esse movimento chamado messiânico em Israel parece que começa a se encaixar nisso, não é? São judeus que se tornam, acreditam em Jesus como Messias, mas não se tornam cristãos como nós. Eles continuam judeus, continuam observando as leis dietéticas judaicas, continuam guardando as festas judaicas, continuam com os símbolos judaicos, mas já celebram Jesus Cristo como o Messias, o Jesus nosso, né? Embora haja ainda entre eles uma dificuldade muito grande de considerarem Jesus como plenamente Deus. E isso é uma situação muito grave, porque quando Jesus estava falando exatamente sobre isso, e ele disse antes que Abraão existisse, eu sou, usando uma expressão que só se aplicava a Deus, ele disse logo em seguida, e se vocês não crerem no que eu sou, vocês vão morrer no pecado de vocês. Se você não crer em Jesus como sendo Deus, não há como você ser salvo. Porque para lhe perdoar o pecado, para dizer que você tem a vida eterna, para dizer que é o caminho, a verdade e a vida, só se for Deus. Deus como um filho, Deus que assumiu a forma humana, não é? Que nessa forma humana limitou-se como ser humano, mas que, como diz o credo antigo e diz de forma acertada, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, não é? Nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser, enquanto esteve entre nós, um ser humano realmente ser humano. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender isso, o privilégio que nós temos à luz da desobediência de um povo que nós queremos ver realmente convertido, não é? Que nós queremos ver encaixado nisso aqui que Paulo fala, voltando e atendendo e entendendo a misericórdia de Deus, porque de qualquer forma eles têm uma participação extremamente importante naquilo que nós cremos, naquilo que nós ensinamos. Eles foram o nosso background, não é? As escrituras judaicas, que nós chamamos de Antigo Testamento, isso é um nome que os cristãos deram, né? A Bíblia dos judeus, é a palavra de Deus para nós. Serve para inspiração, serve para exemplo de vida, não serve para fazer doutrina, mas serve para nos inspirar a mostrar as consequências da obediência a Deus, as consequências da desobediência, para mostrar o prazer que Deus tem nas pessoas que o amam, que tem prazer na sua presença e na sua vontade. Então, o Antigo Testamento não poderia deixar de fazer parte, não é, da nossa Bíblia, ou nós estaríamos mutilados, sem dúvida alguma. Mas não há dúvida também que nós somos agora o Israel de Deus.